Fala, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos fazer a revisão sobre os primeiros conteúdos que nós vimos esse ano. E para começar, vou falar para vocês um pouco sobre as 5 categorias da geografia que vão cair aí na nossa avaliação, tá? Então, primeiro, entender que a ciência geográfica, né, a geografia enquanto ciência, ela vai definir 5 elementos como seus objetos de estudo. Então, vocês já viram, temos o lugar, a paisagem, território, a região e o espaço geográfico, que seria a soma de todos estes outros elementos juntos, né? Então, primeira coisa, quando a gente pensa na paisagem não, vamos começar pelo lugar. O lugar, acho que é a categoria mais fácil da geografia, porque o lugar diz respeito sempre àquele sentimento de pertencimento que a professora sempre fala para vocês, tipo daquela música, o meu lugar, nananana. Pois é, esse sentimento de pertencimento que nós temos com determinados lugares é exatamente o que vai definir a categoria, tá? Uma relação de afeto, de afetividade. Então, normalmente, o seu lugar costuma ser a sua casa, o seu quarto, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. É qualquer espaço onde tenha uma relação de afeto, beleza? E não tem muito mais o que falar. É isso, como vocês podem perceber, é super fácil. Segundo, a paisagem. A paisagem, acho que é ainda mais fácil do que o lugar, né? Porque a gente já viu que a paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, até onde o nosso olhar vai enxergar, a gente vai chamar de paisagem. Só que no caso da paisagem, vamos ter duas subcategorias, né? A paisagem natural e a paisagem artificial. A paisagem natural nada mais é do que aquela paisagem que ainda não foi modificada, praticamente está intocada, né? São paisagens que foram formadas pela natureza e até então não houve uma modificação nela feita através do trabalho do homem. Já as paisagens artificiais ou culturais ou ainda construídas são completamente diferentes, né? Então vejam aqui, temos essa imagem de uma paisagem natural aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, e aqui embaixo a gente já tem uma imagem de uma cidade, né? São Paulo. Normalmente São Paulo sempre vai aparecer como um exemplo muito forte de paisagem cultural pela quantidade de mudanças que o homem já fez lá. Então, praticamente, a gente não vê mais a natureza, é algo que é uma cidade que praticamente já foi completamente modificada. Isso aqui vocês já estão cansados de ver, nós trabalhamos muito essa unidade aí, as diferenças entre paisagem natural e paisagem artificial. O território. O território nada mais é do que um espaço que vai ser delimitado e me assusta. É um espaço que será delimitado, mas que não só isso, tá? Ele vai ter um limite, esse limite a gente pode chamar de fronteira. Essa fronteira pode ser natural ou artificial, né? Natural, quando a gente tem, por exemplo, um rio, né? Tem o Rio Paraná, que faz aqui a divisa entre Paraná e Paraguai, por exemplo. Ou o Rio São Francisco, que faz a divisa entre Maceió não, desculpe, entre Sergipe e Alagoas. Ou as divisas artificiais, né? Podem ser estradas, pontes, muros, muralhas, dentre outras coisas. O mais importante da categoria território é a gente entender que, para que o território exista, não somente as fronteiras são importantes, mas a relação de poder ela precisa estar presente, né? Então, o território ele pressupõe uma relação de poder, algo que tem um dono, algo que tem alguém que manda, né? Se a gente pensar numa escala pequena, por exemplo, se você diz que seu território é o seu quarto, é porque de alguma maneira você tem poder sobre ele. Então, o território vai ser essa categoria um pouco mais política da geografia, né? Onde nós teremos esses limites, as fronteiras, e teremos também uma relação de poder aí atuando, como por exemplo aqui, temos o território brasileiro. O que é que a gente chama de território brasileiro? É literalmente a parte que compete ao Brasil, né? É o que está dentro das nossas fronteiras, beleza? E por fim, vamos falar um pouquinho, por fim não, vamos falar sobre a região agora. Eu já expliquei para vocês que região nada mais é do que um conjunto de elementos semelhantes ou parecidos que vão estar juntos em determinado
a partir de determinado critério, né? Então, a gente pode utilizar critérios culturais, naturais, sociais, políticos. Por exemplo, a regionalização do Brasil é uma regionalização que ela leva em consideração 5 critérios, né? Aspectos culturais, naturais, políticos, econômicos e sociais, tá? E aí nós definimos o Brasil assim, ó. Vamos aqui fazer a interpretação desse mapa temático. Observem que, muito embora ele pareça colorido, na verdade é um mapa com 5 cores, né? Em verde, amarelo, laranja, rosa e roxo. E aí nós definimos cada região utilizando esses 5 critérios que eu já falei para vocês. E para que a regionalização serve? Principalmente para que a gente consiga melhorar a gestão, né? O planejamento de recursos. Normalmente, aqui no Brasil, a gente vai ter aí essa cultura, né, dentro do que a gente vai entender quanto gestão política, de regionalização. Né? Existem as regiões, por exemplo, administrativas do Brasil, político-administrativas, mas existem as regiões de saúde, e existem outras regiões que serão importantes no momento do planejamento. Né? Nada mais é do que a gente dividir uma porção imensa do território em vários pedaços, mas não pedaços aleatórios, pedaços que fazem sentido quando estão juntos. Tá? Então, digamos, eu tenho uma gaveta e essa gaveta está cheia de roupa. Como é que eu organizo essa gaveta? Primeiro eu vou separar cueca com cueca, short de dormir com short de dormir, começo a criar setores, né? E aí nem todos são iguais, mas se cada um tiver praticamente a mesma função, a gente vai separá-los, né? Por exemplo, no lado direito, no norte, tem só cuecas. No lado esquerdo, tenho só roupas de dormir. Do outro lado, eu vou ter só meias. Né? Não significa que todos são iguais, mas vão ter a mesma função. Isso é regionalizar, a gente separa aquilo que é parecido e vai definindo ali em grupos para deixar mais organizado. Perfeito? E por fim, vamos falar sobre o espaço geográfico, que nada mais é, como eu falei para vocês, sobre esse conjunto. Né? O espaço geográfico é o resultado das ações humanas com a natureza. E como é que o ser humano ele produz modificação na natureza através do seu trabalho. Então, desde quando os seres humanos começaram a trabalhar, né, desde quando eles começaram a extrair da natureza aquilo que eles precisavam do seu sustento, eles começaram a modificar as paisagens, definir os seus lugares, delimitar os seus territórios, definir as suas regiões, e assim fomos construindo o que a gente conhece como espaço geográfico. Tá? Então, espaço geográfico, repetindo mais uma vez para vocês, nada mais é do que o resultado de todos esses conceitos que vão estar aí dentro do que a gente conhece como ciência geográfica. Beleza? E aí tem algumas coisas, né? Alguns pontos que são importantes. No espaço geográfico, a gente percebe, né? Ou seja, no todo, praticamente, como a gente pudesse dizer assim, no mundo, coisas vão acontecer e não necessariamente o homem sempre vai alterar aí a paisagem, né? A natureza. Pode acontecer fenômenos naturais também, como a chuva, os tornados, os furacões, terremotos, erupções vulcânicas, dentre outras mudanças que vão acabar modificando esse espaço. A chuva é um exemplo disso. Aqui em Salvador é muito comum que nos períodos de chuva a gente tenha aí uma mudança, pelo menos rápida, mas tem, às vezes, uma mudança drástica, por exemplo, quando tem um deslizamento de terra, da paisagem. Belezinha? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu já tinha passado essa atividade do módulo para vocês, então respondam. Aproveitem para fazer questionários sobre esse assunto. Já falei para vocês que ele é muito importante para vocês conseguirem aprenderem. E qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para mim, isabelamachado.prof@gmail.com. Um beijo e até mais!